Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Fonseca, sou administrador e gestor público. Atualmente eu trabalho com educação corporativa na iniciativa privada e na esfera pública também. E hoje a gente vai conversar com um tema bastante relevante para os profissionais que atuam, mais especificamente gestores, administradores, que atuam nesse momento de crise, esse momento que está bastante delicado na nossa sociedade a nível mundial, a nível nacional. Porque, na verdade, estamos vivendo várias crises. Estamos vivendo a crise econômica, estamos vivendo uma crise social, estamos vivendo a pandemia, que está ceifando a vida de várias pessoas, ou seja, uma crise na saúde e, particularmente, a gente está vivendo uma crise política aqui no Brasil. Então, para o pequeno empreendedor, para empresas de médio porte, é bastante difícil, ter essa mudança brusca. E aí veio bem interessante com o nome que a gente deu o tema, sobre gestão disruptiva. Porque nesse momento eu tenho que quebrar a forma no qual eu estou acostumado a fazer negócio, na forma no qual meu modelo de negócio é inserido. Então, seja bem-vindo hoje. Vamos falar de forma bem breve sobre o nosso pensamento linear, sobre a forma de pensar de forma disruptiva, a forma exponencial de pensar, e nesse contraponto do modelo de gestão tradicional e o modelo de gestão mais moderno, que leva muito mais informações do que ativos. Vamos ver um pouco da evolução de que isso se deu, para a gente entender, nesse contexto, como chegamos ao que chegamos, para a gente poder lidar melhor com o amanhã. Então, gestão disruptiva, a nova forma de gerir negócios. E aí, para a gente entender isso, basicamente, a gente tem que iniciar com o que seria disruptivo, E aí eu fui lá no dicionário para saber, desse verbete disruptivo, o que seria. E aí, o que ele nos traz? Disruptivo, que provoca ou pode causar disrupção, que acaba por interromper o segmento normal de um processo. Interruptivo, suspensivo. O que eu quero dizer com isso? Disrupção, nada mais, nada menos, é do que a forma como eu lidava com algo teve uma quebra, e a partir dessa quebra eu vou ter uma nova lógica, uma nova forma de gerir algo. E falando em gestão, falando em modelo de gestão, é bom e interessante a gente saber que modelo vem lá do latim, que é módulos, que quer dizer molde, forma, ou seja, a maneira como você conduz o seu negócio. E aí, para a gente entender isso, até os dias hoje, atualmente, é interessante a gente entender como se deu isso. E aí a gente vem analisar do contexto linear a essa era disruptiva ou era exponencial, como a gente queira chamar. Então a gente teve ao longo da nossa história, e aí eu me refiro basicamente à questão me atentando à gestão, a gente teve a primeira quebra na sociedade, que foi a Revolução Industrial, promovida através de um motor a vapor. E a gente tem um bem conhecido lá, Taylor, que trouxe para nós, da administração, o pensamento científico. Então, veja que até então, a nossa forma fabril, se eu posso dizer assim, a nossa forma de transação comercial era de um jeito, e agora, depois da Revolução, da primeira, e lá no início do século XX, a gente começou a ter outra forma de gerir nossos negócios, promovido pelo motor a vapor, e isso trouxe mais uma agilidade de como a gente conduzia. E aí, mais à frente, a gente teve outra quebra. Como é que foi essa disrupção? Através da invenção da eletricidade. Junto com ela, nosso amigo lá, o Henry Fayol, ele trouxe a produção em massa, A gente viu o quanto mudou essa forma de gerir também o negócio, a forma de como conduzir a nossa empresa frente a essa produção, essa grande quantidade de oferta que agora tenho que disponibilizar à sociedade. Esse grande volume de bens ou serviços que eu produzo.
E aí, ao longo da história, lá na década de 60 e 70, já com grandes contribuições desde 1940 aí, no nosso pai da administração, Peter Drucker, essa terceira revolução industrial, que foi bastante interessante, foi com o advento do computador, os tão conhecidos mainframes, né? E junto com ela, a gente trouxe uma lei que é chamada Lei de Moore, que é um dos fundadores da Intel, que até então ela ainda está válida. E nessa terceira revolução, aqui ficou as bases, né? As bases para as grandes rupturas que acontecem hoje no mundo moderno, justamente advindo dessa lei, que ela preconizava que o poder de processamento de qualquer sistema computacional iria dobrar a cada 18 meses. Então, as empresas que conseguiram entender se atentar, melhor dizendo, para essa lei de Moore, conseguiu sair na frente, e aí algumas que não se deram mal, como o caso bem conhecido da Motorola, né? E aí veio a Motorola com aquele fiasco porque não levou em consideração a lei de Moore. Mas isso aí é conversa para outra história. E aí a gente tem a nossa quarta revolução. Alguns autores datam aí de 2016, ou seja, bem recente, que aí veio essa explosão de tecnologia, essa explosão da comunicação. E aí a gente vai ver internet das coisas, vai ver o Big Data, vai ver Machine Learning, vai ver a computação em nuvem, entre outras. Então, essa basicamente seria uma linha do tempo para a gente entender como se deu nossa evolução e em torno da forma de pensar e da forma de gerir nossos negócios. E aí, quando a gente fala em pensamento linear, na verdade a gente tem que entender que o pensamento linear é a forma natural do pensamento humano. Ou seja, cada gestor, cada líder, você, eu, nós fomos, ao longo do tempo, forjado a pensar linearmente, de forma lógica. Por quê? Porque o ambiente era estável, né? O ambiente não tinha grandes mudanças, o ambiente era previsível, nós saberíamos até médio prazo, 5, 10 anos, até dependendo da época, que como as coisas estariam, né? E era um modo incremental. Eu baseava no passado, olhava para o presente e conjecturava aí o futuro. E todo esse pensamento ele foi alicerçado pelo modelo de ensino secular, que era em busca da resposta correta, né? Quem não lembra, a gente lá na escola, isso ainda até hoje, né? O professor passa uma lista de exercícios e todo mundo tem que saber a resposta correta, ou seja, a resposta previsível, a resposta esperada. E aí esse pensamento ele veio ao longo do tempo, até então, moldando a nossa forma de fazer as coisas, moldando a nossa forma de conviver em sociedade e especialmente em gerir negócio. E aí quando a gente fala no pensamento linear, a gente está falando em um pensamento também atrelado a um modelo de negócio. E esse modelo de negócio é um modelo tradicional, ou seja, o modelo que a gente está acostumado de conviver, digamos assim. E esse modelo tradicional, uma das empresas que mais pode exemplificar as empresas das indústrias automobilísticas, por exemplo, a Ford. A Ford e GM são empresas tradicionais que tinham como escopo um modelo vertical, ou seja, dominar toda a sua cadeia de valor. Tem história até que a Ford ela comprava até criação de ovelhas para pegar e colocar dentro do banco dos veículos, né? Então saía comprando toda a cadeia de valor para quê? Para ter um controle maior sobre a sua oferta. Então o modelo tradicional ele é baseado no alto crescimento, ou seja, a empresa crescer, e eu digo crescer mesmo, literalmente, robusto, para assim conseguir baixar os custos e aí eu conseguir mais clientes, mas aí aí eu fico na questão da briga do preço. Então o foco era controlar o controle total da cadeia de valor. Só que isso aí vem atrelado também um grande problema que a gente vivencia. Lá Peter Drucker,
lá há décadas atrás, tinha falado que a cultura devora a estratégia todo dia no café da manhã. E a gente pode colocar ainda mais. A rotina devora a estratégia. Quantos de nós aqui não estamos preocupados a apagar incêndio, preocupado no curto prazo e a estratégia vai ficando para depois? Isso é uma coisa do pensamento também linear que faz com que a gente acabe perdendo oportunidades e não entendendo ou até fechando negócios. E aí gera uma necessidade, gerou, né, uma necessidade de um novo paradigma, uma nova forma de a gente gerir os negócios. E esse novo negócio, que aí a gente está atrelado a empresas como Airbnb, Uber, Waze, Google, Facebook, são empresas que estão muito mais preocupadas na demanda do que na oferta. Então, a empresa tradicional, ou esse modelo tradicional, preocupa em dominar a oferta e controlar essa oferta e o custo, para que assim consiga vender seus produtos. Enquanto o novo modelo, que se adequa muito mais a esse ambiente estável, eu vou me preocupar agora muito mais com a demanda, né? Vou me preocupar com os meus clientes. Como eu atraio esses clientes, como eles chegam até mim. E aí vem um conceito de comunidade. Se vocês pesquisarem um pouco, um livro bastante bacana sobre organizações exponenciais, ele dá esse conceito, né, de comunidade, dá esse conceito muito mais abrangente e voltado para a demanda. Então, esse novo paradigma, ele está envolvido no aumento dos mercados atingidos, ou seja, em vez de eu pegar aquele mercado e tentar protegê-lo, como vem daquele modelo de estratégia de Potter das 5 forças, que eu tenho um modelo voltado a expulsar a concorrência, colocar barreiras para não entrar concorrência. Esse novo paradigma não. É um modelo como se fosse oposto. Eu não estou preocupado em eliminar a concorrência. Como o Airbnb, por exemplo, da área hoteleira, hoje ele já está fazendo parceria com grandes hotéis de luxo. Ou seja, eu não tenho que expulsar ou criar barreiras para a concorrência, mas sim formar comunidades, compartilhamento e crescer em torno do meu produto. Então, o foco é o crescimento da demanda. E como é que ele se beneficia? Com o efeito rede. O efeito rede eu tenho várias pessoas na minha comunidade que elas vão interagir. Essa interação vai gerar mais valor. E com a geração de valor, eu vou gerar mais dados. E esses dados vão aumentar a minha interação. E isso eu vou ter muito mais gente disposta e envolvida com o meu produto ou com minha marca. Mas aí como é que começou isso? Essas disrupções ao longo do tempo. Principalmente essa daqui. Como é que começou a virar o mundo de cabeça para baixo, vamos dizer assim? Foi entre 95 e 2000, foi justamente na criação da internet. A popularização da web. E aí nesse período a gente começou a iniciar startups lá no Vale do Silício, como a gente muito bem sabe, e a explosão mega de empresas.com. E o que resultou? Modelos inéditos de negócios. E aí negócios que que jamais eram vistos ou inimagináveis, formas de fazer transações comerciais, começou a surgir a partir da internet. E aí, quando veio a internet, que começou a tomar uma proporção, vamos dizer assim, intangível, né? E principalmente trazida basicamente por tecnologia e comunicação. E essa forma de pensar começou a ser mudada, começou a ser quebrada. Não mais era possível eu, baseado no histórico anterior, e olhar para o presente e saber o que vai acontecer daqui a 5 anos. Hoje, isso não é mais capaz. E é o que a gente chama muito do VUCA, como vocês estão vendo aí num gráfico exponencial. O mundo realmente está volátil, está incerto, complexo e ambíguo. E nesse mundo, né, exponencial, o que está em torno dele são as pessoas que são fora da curva. Eu estou baseado muito mais no compartilhamento do que no controle. Eu estou focado no digital. É um modelo extremamente disruptivo, ou seja, quebras a todo momento. Hoje, a concorrência não é mais aquele mega
empreendimento ao lado. Mas a concorrência hoje vem de uma garagem de uma casa. Grandes empresas foram fundadas e Steve Jobs, por exemplo, foi na garagem da sua casa, basicamente, que ele criou essa mega marca Apple. E hoje é baseado na informação. E principalmente, como muitos autores falam, o nosso sistema de ensino está falido. Infelizmente está, porque a gente está adotando o sistema linear e adotando uma visão lá da década de 50. Então, no exponencial não cabe mais. Inclusive, falando em ensino, muitos dizem, sabe o quê? Que o que a gente vê no primeiro ano de faculdade, no quarto ano, metade não serve mais para nada. E quer saber por quê? A gente tira pelos empregos. Não sabemos quais empregos de fato vão sobreviver e nem sabemos quais empregos de fato vão surgir daqui a 5, 10 anos. Bem-vindo à era exponencial. E aí, nessa era exponencial, advinda principalmente da internet, ela inaugura uma nova forma, uma nova fase de adoção tecnológica. Com a internet, abriu um mercado e retirou principalmente as barreiras que existiam. As barreiras que existiam em mercado, impedindo de pessoas de também poder usufruir dessa demanda desses clientes. Novas formas de fazer negócio surgiram. Criação de novos setores de negócio que a gente não imaginava. Isso se traduz basicamente na era digital. Então, bem-vindo você, bem-vindo amigo, nós estamos agora numa era digital, uma era exponencial, uma era extremamente disruptiva e não sabemos exatamente o que nos espera. A única coisa que a gente sabe é que é tudo incerto, como veio o termo VUCA. E isso veio pela tecnologia e pela comunicação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque são coisas que a gente tem que botar na cabeça como gestor, como aluno, como líder, que se eu estou alheio à tecnologia, se eu estou alheio à comunicação, que isso vem principalmente de novos aplicativos, tem pelas redes sociais, se eu não estou antenado a isso, eu estou fadado a uma probabilidade gigantesca de quebrar o meu negócio. Então, a era digital, que aí eu incorporo aí o empreendedorismo, eu incorporo aí as plataformas digitais, que aí vem no conceito também de organizações exponenciais, onde eu formo a comunidade, todo mundo está em volta, há uma probabilidade gigantesca de a gente poder dar mal na história. Então, por isso que gestão disruptiva é uma gestão que, por enquanto, ela não tem volta e ela veio para ficar. Até quando eu não sei, porque como a gente vem falando, está tudo incerto, está tudo complexo de a gente lidar. E aí, nessa era exponencial, nessa era digital, qual é o foco? Eu repito, é a demanda e não a oferta. É isso que eu quero que a gente grave aqui, que eu não tenho mais preocupação em controlar minha cadeia de valor, mas sim saber onde está essa demanda e como é que eu vou ampliar ainda mais essa capacidade de atrair seguidores mesmo, atrair clientes como esses envolvidos na Apple. A gente tem verdadeiros seguidores da Apple. E uma das grandes referências para a gente falar sobre isso, o que era interessante cada um de vocês pesquisarem, é a Singularity University. Ela veio com o propósito de não simplesmente no pensamento linear, mas sim de ajudar bilhões de pessoas. Tudo que ela se predispõe a fazer é para ajudar centenas de organizações ou centenas de pessoas. Isso é o novo jeito de ser. A gente tem que... E aí tem até um conceito nas organizações exponenciais que é o PTM, que é um propósito massivo, um propósito transformador massivo, ou seja, tudo aquilo que a empresa se dispõe a fazer não é mais para
centenas de pessoas, mas são milhares de pessoas que isso vai engajá-las com o seu produto e com o seu serviço. E essa tecnologia permitiu que os gestores, né, redesenhassem seus processos críticos. Então, o bom disso foi que deu essa ruptura na forma como a gente conduz nosso negócio, e a gente começou a rever, né, os processos críticos e assim eliminar tudo aquilo que não era necessário. E aí, nesse mundo que muita gente, o modelo tradicional, assim, vamos dizer assim, a princípio se recusa ou se nega ou subjuga ou finge que não existe, mas já está ao seu redor. Temos a inteligência artificial. Você, quando está assistindo a Netflix, tem uma inteligência artificial dizendo qual o melhor filme para você, baseado na sua preferência. A gente, quando está acessando a internet e vem aquele anúncio, ali é a aprendizagem de máquina junto com inteligência artificial. Lá no hospital onde eu trabalho, por exemplo, a gente já imprime o próprio protetor facial. Então vejam que essas tecnologias, elas já estão à nossa volta. Então a gente ficar alheio à robótica, à computação em nuvem, né? Que isso foi tão importante para diminuir os custos de grandes empresas no armazenamento de dados, o Big Data, né, o Big Data, vamos dizer assim, que são esses volumes gigantescos, estratosféricos de dados, como por exemplo o Facebook se utiliza do nosso WhatsApp para saber as nossas preferências, para saber quase adivinhar o que a gente quer no final de semana, o que a gente quer comprar, o que a gente quer comer, o que roupa mesmo a gente quer vestir. Então, essa é a nossa era exponencial. Internet das coisas, realidade aumentada, isso é uma realidade. Está aí o Senac, por exemplo, lida muito bem com isso e está aí para mostrar para toda a sociedade que isso não é coisa do outro mundo, já estamos vivendo isso. E aí hoje tem um novo termo, né, interessante, que é uma analogia de Darwin, né, do conceito, que é não é o maior, o mais tradicional, sendo aquela empresa gigante, né, aquela que está muito tempo no mercado, que vai prosperar, e sim aquela que melhor se adapta. E aí, quando a gente fala em adaptação, tem um exemplo bem interessante, o Nubank, que veio quebrar todo o modelo financeiro de bancos, que é extremamente tradicional, que praticamente eles são da mesma forma que surgiu o banco até hoje. Eles colocaram tecnologia, mas a forma de pensar ainda está muito distante. Então, o Nubank é um exemplo dessa forma de adaptação. Chegou a ter, por exemplo, no início, 1 milhão de clientes. Imagine ter 1 milhão de clientes sem nenhum contato pessoal. Isso era coisas que jamais era imaginável há até pouco tempo. E essa é a nossa nova era digital. E aí, uma coisa que a gente tem que ter consciência é que o ser humano não consegue reconhecer facilmente rupturas tecnológicas. É igual aquela parábola do sapo escaldado. Então, sabendo disso, é que a gente tem que se antenar e buscar saber quais tecnologias, como a comunicação desenvolve, já que nós não somos fáceis de entender essas rupturas que acontecem ao longo do tempo. Então, como alternativa, né, e não sim como algo taxativo, mas que a gente pode incorporar como alternativa, sim, é uma coisa que é certa. Temos que mudar nosso sistema de pensamento, ou seja, temos que parar de pensar, não que ele não é válido, eu jamais estou dizendo isso, mas a gente tem que dar lugar ao pensamento disruptivo, aquele que é o chamado pensamento fora da caixa. E aí, como é que a gente pode migrar o negócio para um modelo de gestão mais moderno? Como é que a gente pode fazer para tirar esse modelo tradicional, né, para esse modelo mais atual? A gente tem que fazer a seguinte coisa: aliar a melhoria incremental, ou seja, aquela melhoria que eu vou vendo no decorrer do dia, com a inovação disruptiva. E como é que eu faço isso? Eu tenho que ter, que aí no livro Gestão do Amanhã, os autores chamam de motor 1 e motor 2. Eu tenho que ter uma parte da empresa focada na operação atual, ou seja, estou olhando para dentro, melhorando os processos, incrementando melhorias, olhando meu dia a dia, minha gestão operacional,
Mas ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que olhar externamente, eu tenho que olhar para fora. O olhar para fora é justamente a inovação. O olhar para fora é justamente olhar o contexto político, econômico, a demanda, o cliente, como está acontecendo. E a gente, quando está no modelo tradicional, buscando muito mais controlar custos, muito mais controlar nossa cadeia de valor, a gente está todo o tempo voltando para dentro, voltando para si, tentando se defender da concorrência. E o mundo não permite mais. E ele não permite, não só não permite, como você não tem como mais se defender, porque como eu falei, a concorrência pode vir de uma garagem que você nunca imaginou, vem com uma ideia totalmente nova em relação ao seu modelo de negócio. E para finalizar, deixo uma reflexão. Eu deixo uma reflexão para nós pensarmos, né, para você que está aí. Como está estruturado o modelo de negócio de sua empresa? Já parou para pensar nisso? Você considera apto, né? Você considera apto ou você considera sua empresa apta com o atual ambiente de negócio? Ou seja, ela consegue responder hoje à nossa conjuntura? E outra, quais foram as últimas inovações, né, que causaram disruptura, que causaram ruptura gerada no seu negócio? São reflexões que a gente deve fazer para entender se nosso modelo de negócio, se nossa forma como gestor está sendo eficaz no dia de hoje. Então, eu agradeço a você, né? Meu nome é Daniel Fonseca, meus contatos estão aí, meu Instagram está aí, meu WhatsApp comercial está aí. Então, fica com Deus, até a próxima e tamo junto.